Boa noite, meus amados irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, eu me chamo Ivan Santos, né? Estamos aqui gravando mais um vídeo para esse canal. Deus do céu abençoe cada um e cada uma que está nesse momento me assistindo e outros que vão entrar em outro momento do dia, né? E que Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações, né? E deixe o seu gostei, o seu like, né? Para que o YouTube envie para mais pessoas, amém? Estou com a Bíblia aberta no livro de João, capítulo 15, que fala assim, ó: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. E o meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não der fruto, atirarei, limparei toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo, vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Meus amados irmãos, sem Deus, a gente pode fazer alguma coisa sem Deus? Não podemos fazer nada sem Deus, nada, nada. Porque a gente pode até tentar, mas não vai conseguir, né? Acabou de falar aqui, ó. Ele é a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. E Deus é o lavrador. E nós somos os ramos, os galhos dessa videira, né? Se nós estiver em Jesus e não dar fruto, Jesus vai cortar e lançar fora. Mas se nós estivermos em Jesus e der fruto, Jesus vai nos limpar, nos purificar, para que a gente dê mais fruto. Qual é esse fruto que Jesus está falando, meus amados irmãos? Qual é esse fruto que o nosso amado Senhor Jesus Cristo está falando? O fruto da palavra, meus amados, o fruto da palavra, né? Se a gente tem palavra para entregar a palavra de Deus para alguém, Deus ele vai nos purificar, Deus vai nos preparar, Deus vai nos preparar para que a gente fique mais, dar mais entendimento, para que a gente fique mais sábio, para que a gente possa entregar a palavra de Deus para o próximo, né? E o que ele fala? Sem mim nada podeis fazer. E é a pura verdade, né? A gente sem Deus não é nada. Eu lembro quando eu não andava perdido no meio do mundo aí, né? Eu vivia embriagado, eu vivia me prostituindo, eu vivia fazendo meio mundo de coisa errada, né? E falando mal da vida dos outros, né? E é assim. E Deus, ele fez o que comigo? Deus, ele me tirou desse lamaçal do pecado, que nem fala lá no Salmo 40, né? Deus, ele me tirou do lamaçal do pecado, ele me trouxe para cá. E eu fiz o que? Eu me agarrei em Jesus. Eu me agarrei em Jesus porque ele é a videira verdadeira. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Como que eu vou querer chegar perto de Deus se não for por Cristo? Se ele está falando na palavra dele, né? Sem mim nada podereis fazer. Eu sou a porta. Se eu bater na sua porta e você abrir, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Qual é essa porta, meus amados irmãos? A porta do nosso coração, a porta da nossa mente, meus amados irmãos. Deixa Deus bater na porta da sua mente, abre a sua mente para receber o que Deus tem para você, meus amados irmãos. Pare de murmurar, eu falo sempre aqui. Pare de falar, pare de ficar falando que você nasceu para sofrer. Pare de ficar falando que parece que você não dá certo com ninguém.
Para de ficar falando que parece que ninguém gosta de você, é mentira do diabo. Ele fica pondo isso na sua mente para que você fique perturbada e fica pronunciando essas palavras. Quando você for falar essas palavras, mude essas palavras, meus amados irmãos. Mude, fala, parece que quando você pensar em falar, você fala, não, eu nasci para ser feliz, eu nasci para ser próspero, eu nasci para ser uma pessoa abençoada, eu nasci para abençoar o próximo. Abençoe o próximo, meus amados irmãos, do jeito que você puder, né? Abençoe do jeito que você puder, com a palavra de carinho, né? Se você for abrir a boca, se for para falar mal do próximo, não fale não. Faça ao contrário, meus amados irmãos, porque Deus ele tá vendo, né? Eu gravei um vídeo falando, tá aí no canal um vídeo falando, né? Que Deus ele vai trazer à tona tudo que está em oculto, tudo que está escondido. Deus ele vai trazer à tona todas as obras, que seja mal, que seja boa. Faça a obra boa, meu amado irmão, para quando Deus trazer à tona, você se sentir feliz, se sentir regozijado na presença de Deus com as obras boas que você faz. Eu sei que eu não sou perfeito também, meus amados irmãos, eu sei, eu estou longe de ser perfeito, mas a gente tem que melhorar cada dia que passa a gente tem que procurar melhorar. Para que nós temos que procurar melhorar, meus amados irmãos? Para que lá no futuro a gente possa gozar dessas coisas, né? Porque se você for melhor, cada dia que passar, você for 1% melhor, 0,5% melhor do que ontem, Deus de lá de cima ele está vendo, ele vai te abençoar, ele vai te ajudar, ele vai colocar pessoas na sua vida para te ajudar, pessoas para tirar você do abismo, pessoas para te dar um emprego, pessoas para abrir a sua mente, a sua visão, para que você venha enxergar o futuro de um jeito diferente, né? Porque o sistema está aí, meus amados irmãos. O que o sistema quer? O sistema quer que você saia para ir trabalhar, vai trabalhar, na hora que chega sexta-feira, já pense em acabar o dia para beber, para encher a cara, né? E daí por diante, quando é durante a semana, você tem que ir correndo de madrugada trabalhar o dia todo, chegar em casa 9 horas para assistir aquela novela preferida, né? É isso que o sistema quer que você faça, né? E não faça. Mude o seu jeito de viver, mude a sua postura, meu amado irmão. Vamos mudar a nossa postura, porque o sistema é maligno. O sistema, puro sistema, ninguém lê a Bíblia não. Ele não quer que nós leia a Bíblia, porque ele sabe que na Bíblia está escrito tudo que nós precisamos para ser feliz, para ser abençoado, para conseguir as coisas, para conseguir um emprego melhor, para montar um negócio, para que dê certo. Está tudo dentro da palavra de Deus, é Deus que fala, meus amados irmãos. É homens que escreveu, mas inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Não é qualquer homem que escreve a Bíblia não, e Jesus Cristo, e Deus ele ainda falou, ai daquele que tirar uma vírgula ou um tio da minha palavra, ou acrescentar, meus amados irmãos. Não podemos acrescentar nada que tem na palavra de Deus e nem tirar, né? E nem remediar, não, e nem ocultar a palavra de Deus. Nós temos que levar a palavra de Deus crua, do jeito que ela está aqui, meus amados irmãos, para que nós venha trazer pessoas para perto de Deus, resgatar pessoas desse sistema podre, desse mundo que está imundo mesmo, né? Quando Jesus Cristo falou que ia destruir a cidade de Nínive, falou para Jonas, falou, Jonas, eu vou destruir Nínive, Jonas, vá lá. Se aquele pessoal se converter, quem sabe eu não mude a minha ideia, né? Porque o fedor do pecado, a carniça do pecado está chegando nas minhas narinas. Jesus deu, o próprio Deus falou para Jonas, só que Jonas ficou com medo, que aquela cidade era muito perigosa. A cidade era muito perigosa lá, naquela cidade, segundo os historiadores, a maldade era tanta que os caras pegavam 2 cavalos, amarravam a perna dos caras de alguém que tinha feito alguma coisa que eles não gostavam. O sistema naquela época, daquela cidade, que é o mesmo sistema de hoje, a diferença é que aquele sistema lá era outro, amarravam uma corda na perna da pessoa que fez a coisa errada, amarrava outra corda em outra perna, amarrava em 2 cavalos e puxava até rasgar o cara no meio.
era terrível, o pecado estava grande, acabando com tudo. Deus enviou Jonas para ir lá pregar, tanto é que depois de 3 dias que Jonas ficou no ventre de um grande peixe, Deus fez com que o peixe vomitasse Jonas justamente lá. Quando Jonas começou a profetizar, quando Jonas começou a orar, profetizar, falar o que Deus tinha para fazer naquela cidade, os reis daquela época, os coronéis, as pessoas daquela época, falou assim: não, esse homem é diferente. Esse homem está falando algo que ninguém nunca ouviu aqui, porque Jonas tinha Deus na vida dele. Deus estava com Jonas. Deus falou: Jonas, vai que eu me responsabilizo por você. Não vai acontecer nada com você não, Jonas. E Jonas ficou com medo porque era difícil naquela época. Eu imagino Jonas com medo também. Eu imagino que se fosse eu também eu teria medo, né? Por que eu vou dizer que eu sou forte hoje se hoje as situações são diferentes? Não, não tem ninguém forte. Cada época é a sua época. Jonas ficou com medo. Eu não estou crucificando Jonas por ele ter medo, não. Estou falando que ele era um ser humano de carne e osso. E ele sentia medo que nem nós. Ele sentia também pavor que nem nós. Então ele ficou com medo. Por isso que ele quis ir para Tarse. Mas Deus fez com que um grande peixe engolisse aquele homem. E depois de 3 dias no bucho de um peixe lá no abismo, no profundo do mar, Jonas clamou a Deus, e de dentro do profundo do mar profundo lá, Deus ouviu a oração de Jonas e falou assim: Jonas, então você vai lá, Jonas, e prega naquela cidade. A Bíblia vai nos falar que naquela cidade os reis, os pessoal, os coronéis, aquelas pessoas lá daquela época falou assim: não, esse homem é diferente, esse homem está falando algo que ninguém fala. Então vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo jejuar, porque Deus vai acabar com essa cidade mesmo. Esse Deus desse Jonas vai acabar com essa cidade, porque nós estamos podres, nós estamos terrivelmente banidos, nós estamos terrivelmente acabados. Então vamos jejuar. A Bíblia vai nos falar que o rei vestia um pano de saco, naquela época era assim, e fez com que até os jumentos jejuarem, fez com que até os bichos jejuarem. Aquela cidade toda jejuou e Deus voltou atrás e não destruiu aquela cidade, meus amados irmãos. Então isso quer dizer que Deus ele é misericordioso, não importa o pecado, o tamanho do seu pecado, o tamanho do que você fez na sua vida, não importa mais. Agora, se você se aproximar de Deus, se você se arrepender verdadeiramente, Deus ele te perdoa, Deus ele te busca, Deus ele te traz. Ele te traz das trevas, meus amados irmãos. Ele te arranca das trevas e te traz para a luz. Então se apegue com Deus, se apegue com a palavra de Deus, meus amados irmãos. Não tem outra coisa a não ser a palavra de Deus. Vamos falar somente de Deus, das coisas de Deus, o que Deus quer que nós fale. Porque Deus quer que nós fale o quê? Aquilo que vem daqui, da palavra de Deus, e enviado diretamente por Ele. Porque você acha que é por um acaso que eu estou aqui fazendo isso aqui que eu estou fazendo? Não é por um acaso não, meu amado irmão. É Deus que usa as pessoas para fazer isso, né? É Deus que nos dá força, é Deus que nos dá o vigor para que a gente possa fazer esse tipo de trabalho que a gente faz aqui no YouTube. E você acha que é fácil você fazer um vídeo, ter trabalho de fazer um vídeo desse tudo, e as pessoas não querer assistir? As pessoas não assistir o seu vídeo? Não é fácil não, mas eu não estou nem aí, sabe por quê? Porque eu creio que se Jesus Cristo estivesse aqui hoje fazendo esse vídeo, era pouca gente que ia seguir ele, porque naquela época também, meus amados irmãos, o pessoal seguir ele tinha que fazer um milagre, as pessoas tudo iam em cima dele lá, porque sabia que ele era homem de Deus, mas era só naquele momento, né? Era só naquele momento, meus amados irmãos. Se Jesus Cristo hoje viesse na terra para fazer um vídeo, para colocar no YouTube, para converter as pessoas, era pouca gente que ia escutar, era pouca gente que ia assistir. Isso que me conforta. Por quê? Porque eu sei que é pouca gente que vai para o reino de Deus, não é muita não, porque as pessoas não querem mais saber da palavra de Deus, as pessoas não querem mais saber do que está escrito na palavra de Deus, as pessoas não querem saber mais de nada, as pessoas querem saber da bagaceira, as pessoas querem saber da bagaceira do mundão,
Não estou falando mal de ninguém que está assistindo o vídeo, não. E se você estiver enquadrado nisso que eu falei, venha para perto de Deus, meus amados irmãos. Não fique longe de Deus, não, porque está perto da trombeta tocar. Quando essa trombeta tocar, meus amados irmãos, temos que estar no ligado, temos que estar na posição para que Deus venha nos resgatar e levar desse mundo, que esse mundo jaz do maligno, assim diz a palavra de Deus. Mas nós vivemos nesse mundo, nós temos que fazer as coisas, temos que conviver com tudo as coisas que tem aí. Amém? Glória a Deus. Me perdoe se eu fui grosso, se eu falei muita coisa forte, mas é assim que tem que ser, não tem outro jeito. Não tem que falar o que Deus manda, e do jeito que Deus manda, não é do jeito que eu quero e do jeito que as pessoas querem assistir, não. Amém? Fiquem com Deus, que Deus do céu nos guarde, nos abençoe. E Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.